Antes, a informação era divulgada pelas ondas do rádio, depois pelos noticiários da televisão. E com a internet, a comunicação se transformou e agora acontece de uma forma muito mais dinâmica e interativa. Mas será que esse ganho na velocidade e na quantidade tem a ver com a melhoria do conteúdo? Para entender estas e outras questões, hoje falaremos sobre informação e tecnologia aqui no Se Liga na UFG. E olha só, quem veio conversar conosco sobre esse assunto é a professora Nélia Del Bianco, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Olá, Marcelo. Muito obrigada. Pode ficar à vontade, professora. Olha só, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação é da Faculdade de Informação e Comunicação aqui da UFG. Bom, professora, para começar o nosso bate-papo, diz pra gente como as tecnologias estão transformando o jornalismo e a comunicação. Bom, acho que um pouco disso você já falou na abertura do programa, né? O fato de que a informação ganhou uma velocidade antes não pensada. Os jornais, por exemplo, tinham um ciclo de produção de 24 horas. Esse ciclo foi quebrado à medida em que os jornais criaram as suas versões online e hoje essa atualização se dá de uma forma constante. Então, o suporte que se abriu para a mídia tradicional na internet deu mais velocidade à divulgação de notícias. Mas, por outro lado, para mim, as redes sociais criaram um impacto muito maior na produção do jornalismo, porque você tem hoje mais pessoas se dizendo capazes de produzir notícia e informação para além dos jornalistas. É como se os jornalistas hoje tivessem perdido uma certa centralidade nesse processo de dar notícias. Também na internet surgiram outros players diferentes daqueles da mídia tradicionais. Então, são jornalistas que criaram seus sites, blogs, vários blogs emergiram nesse período todo, e todos eles, alguns feitos por profissionais da comunicação, outros não são profissionais, mas todos com alguma capacidade de comunicação e colocando notícias e informações no ar. E isso trouxe para o jornalismo uma certa confusão entre o que é notícia de qualidade, informação apurada e verdadeira, sim, com base em fatos, diante daqueles que trazem informações de segunda a terceira mão, às vezes nem sempre bem apurada, nem sempre verdadeira e com uma gravidade maior. Misturam-se informações verdadeiras com informações falsas e as pessoas não conseguem distinguir, porque todos os dois estão trabalhando com algo que as pessoas conhecem, que é a linguagem jornalística. Sim. Às vezes a estrutura é de jornalismo, mas o conteúdo não é verdadeiro. Às vezes o conteúdo vem disfarçado numa linguagem que faz as pessoas acreditarem que aquela notícia é verdadeira. Bacana, viu? Essa sua primeira resposta já vai gerar uma série de outras perguntas que eu vou fazer daqui a pouquinho, viu, professora? Olha só, agora nós vamos conhecer a Semana de Jornalismo aqui da UFG, um evento que coloca a produção acadêmica em diálogo com o ensino e a prática profissional. Vamos lá? A Semana de Jornalismo, a Senjor, ela é uma iniciativa de estudantes do Centro Acadêmico de Jornalismo. É um evento que é feito por estudantes e para estudantes, com mesas redondas, que são espaços de discussão e debates em que a gente convida pessoas do mercado, pessoas da academia, para poder discutir e apresentar algumas questões relacionadas à temática central de cada edição. A gente também tem as apresentações orais nos grupos de trabalho, a gente também tem a mostra audiovisual e temos também as oficinas e minicursos. A Senjor, ela tem uma importância grandiosa para a formação da e do estudante de jornalismo, por debater questões intrínsecas ao aspecto prático e ao aspecto reflexivo da prática jornalística, né? Jornalismo é um espaço onde se produz e onde se fazem circular sentidos. É competência de quem faz jornalismo buscar atribuir os sentidos mais plurais, mais diversos possíveis para esse fazer. O jornalista trabalha entre o interesse do coletivo e o interesse individual. Portanto, o jornalista tem, por formação, um compromisso com a ética. Então, quando você tem um código de ética, você sabe até onde você deve ir em situações limites. A ética, ela tem esse compromisso com a verdade, com a moral,
mas os tempos não são os mesmos. Então a sociedade de hoje não é a de 20 anos atrás. Os comportamentos mudam e isso afeta a maneira como nós enxergamos a ética jornalística. O bom jornalismo é aquele que pensa no público de uma maneira ampla, vê os interesses do receptor e trabalha em função desse receptor. A ética jornalística, ela tem pressupostos fundamentais e esses pressupostos, eles estão profundamente vinculados com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa ética, ela passa também pela técnica, né? Ouvir uma multiplicidade de fontes, elaborar uma escrita que dialogue com o maior número de pessoas possível, debater direitos humanos numa semana, como a Semana de Jornalismo do curso de jornalismo da UFG, pode ajudar a sedimentar o solo onde a gente está formando novos profissionais. A função de jornalista é essencial para que a gente fortaleça os direitos humanos, garanta uma boa discussão sobre cidadania e talvez mais que isso, possa interferir concretamente no projeto de construção de um mundo melhor. Muito bem. Bom, professora, a matéria fala bastante aí de ética, direitos humanos, e até aproveitando algo que a senhora disse antes da matéria, sobre o jornalista perder, de certa forma, esse protagonismo na produção da notícia, a senhora acredita que existem aspectos na formação desse profissional que precisam ser revistos ou reforçados? O grande problema que nós estamos vivendo hoje em relação à produção jornalística são as fontes de segunda e terceira mão. As informações que circulam, que você pode acessar muito rapidamente pela internet, consolidar essas informações e transformar isso numa notícia e publicar numa emissora de rádio, televisão ou até mesmo numa matéria de jornal impresso. Isso a gente falando do processo da construção jornalística para a mídia tradicional. O que acontece é que toda vez que o jornalista se distancia das fontes ali nas primárias daquele entrevistado e sempre está buscando material de assessoria, outras informações que ele pode buscar mais facilmente, ele não está exercendo o princípio básico, fundamental da nossa profissão. A nossa profissão diz que o jornalista precisa ir ao local do acontecimento, usar a sua própria percepção para relatar os acontecimentos e lógico que nem os jornalistas não são um espelho do real, eles não trazem necessariamente um real da forma como todos querem ver de uma vez só. Sim. Na verdade, os jornalistas fazem uma construção desse acontecimento e ao construir, ele não faz isso de uma forma particular, individual, ele faz guiado pelos princípios da ética e dos princípios da produção jornalística, equilíbrio, objetividade na forma de levantar os dados e principalmente que ele faça um relato que ele possa equilibrar os diferentes pontos de vista e ter diversidade de fontes, o que a gente percebe muitas matérias com apenas uma fonte, né? E isso faz com que você não dê oportunidade ao exercício da cidadania, ou seja, que eu tenha uma pluralidade de informações que me permita posicionar sobre o que acontece, porque eu conheço todos os pontos de vista envolvidos naquele determinado fato. Bacana. Professora, já a gente continua essa conversa, vamos fazer um rápido intervalo, se liga, volta já. Você conhece o programa Saudavelmente? Por meio de ações preventivas, acolhimento, atendimentos individuais e em grupo, o programa busca diminuir a evasão e melhorar a qualidade de vida da comunidade universitária. O programa é da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG e oferece atendimento psicológico e psiquiátrico para estudantes e servidores da universidade. Agendamento e informações pelo telefone 3209-6243 ou pelo site do programa. Estamos de volta falando sobre informação e tecnologia. Professora, no primeiro bloco a senhora citou redes sociais, que são plataformas que inicialmente eram focadas no entretenimento e agora elas servem muito ao jornalismo.
Por outro lado, elas também ajudaram aí deu a oportunidade de surgir novas vozes, além dessa grande mídia, o que pode tornar a comunicação mais democrática. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Como que a senhora vê isso? Ao mesmo tempo em que as redes sociais podem democratizar, proporcionar uma pluralidade de vozes, ela também trouxe um vício, que é o fato de que você pode manipular essa quantidade de vozes por meio de uso de robôs, por meio de uso de contas falsas, de ter pessoas que têm interesses específicos agindo e trabalhando em defesa de certas ideias. E isso tentar influenciar os outros. Então, ao mesmo tempo, fez com que a sociedade tenha elementos para se precaver contra essas tentativas de influenciar a opinião pública de uma forma desonesta. Então, a educação para a mídia me parece ser fundamental neste caso, para que as pessoas possam ter elementos para diferenciar notícia falsa de notícia verdadeira, de tentativas de manipulação, e que ela possa construir de uma forma legítima e própria a sua percepção sobre os fatos e os acontecimentos. Certo. A produção também exige um formato e um conteúdo diferente para se adaptar a essas novas plataformas. E já queria aproveitar e perguntar sobre o rádio, né? O rádio, que alguns pensaram que iria acabar, ele tem se adaptado às novas tecnologias? Todas as mídias tradicionais, antes chamadas de eletrônicas, né, como a TV e o rádio, todas encontraram o seu lugar na internet. Não só usando a plataforma como um suporte para veicular o seu sinal, no caso específico do rádio, mas no fato de que você tem ali uma forma de recuperar a informação que é em tempo direto, né, em tempo real. Os programas são reempacotados, colocados em formato de arquivo, que você pode ouvir em outro momento, e alguns programas acabam virando podcasts, que é hoje o grande boom dessa produção em áudio. A gente não pode falar em produção em rádio, mas é uma produção em áudio. Nos Estados Unidos hoje, você já tem 20% da audiência interessada em ouvir podcasts produzidos, muitas vezes, pela mídia tradicional. Veja, hoje, os grandes jornais brasileiros já estão produzindo conteúdo em áudio. Até mesmo TV, que não tinha essa prática, está produzindo. As emissoras de rádio já estão entregando não só o seu produto que vai ao ar em formato de arquivos de áudio, mas também criando podcasts específicos. O que é a vantagem do podcast? Eu assino aquele conteúdo e eu posso ser avisada quando uma novidade chegou ao ar. E aí eu posso fazer um programa maior de 1 minuto, de 10 minutos, 20 minutos e até mesmo 1 hora e discutir em profundidade determinados assuntos. Professora, isso dá também mais autonomia para a pessoa de ouvir quando ela quer? Quando ela quer. Essa que é a grande vantagem hoje. Eu não tenho mais aquele compromisso com um horário específico para ver TV. Eu posso ver em qualquer momento, porque a grande maioria das emissoras de TV tem criado também seus aplicativos, está no campo do streaming e colocando a sua produção, não só aquela que vai ao ar, mas outras específicas para esse tipo de plataforma. Não há outra saída de sobrevivência para a mídia convencional se ela não se aliar aos aplicativos, aos elementos que levam, às plataformas que levam à produção de conteúdo que possa ser ouvido em qualquer lugar, em qualquer momento. Certo. A senhora já falou também sobre informações que são empacotadas, né, num formato jornalístico que parecem verdade, mas nem sempre são 100% verdade. Que são as fake news, né? Exato. Como as pessoas podem se proteger, né, das fake news? O que elas podem fazer para verificar se realmente aquele conteúdo é verdadeiro ou não? Tem sido disseminado na internet várias cartilhas pequenas sobre este assunto. Uma delas é verificar a extensão, né? Qual é o nome no caso de site, que está sendo colocado ali como o autor daquela notícia. Investigar que site é esse, quem produz, quem está por trás dele. Uma outra questão é que o compartilhamento pelo WhatsApp se tornou muito mais poderoso do que até mesmo pelas redes sociais, né? Instagram e Facebook, por exemplo. Porque ali no Instagram, no WhatsApp, acontece um fenômeno muito particular. Uma pessoa pode gravar um áudio com ares de que ela está dando uma informação segura, de que ela assistiu determinada cena, que ela presenciou determinado
fato e aquilo não ser verdadeiro. E as pessoas replicarem. Então, quem está recebendo qualquer informação por WhatsApp tem que se perguntar, essa informação veio de onde? Quem está compartilhando? Se ela já aparece como uma informação encaminhada, significa que ela foi replicada várias vezes. Repassada, né? Já foi replicada e repassada várias vezes. Há alguma outra informação na mídia tradicional, nos jornais, sobre aquele assunto? Alguém já publicou uma informação sobre esse assunto? E o que você vai verificar é que, na maioria das vezes, se a mídia tradicional, onde estão os jornalistas, com o compromisso de fazer uma informação apurada, correta, se aquela informação não passou por ali, sinal de que aquela mensagem de WhatsApp pode estar equivocada. Perfeito. E toda vez que você tem isso, nós chamamos mais do que fake news, e sim um sistema de desinformação. Porque aquilo vai formando uma espécie de corrente que leva a, por exemplo, casos como que estamos vivendo hoje, em que as pessoas não estão levando seus filhos para vacinar, porque muitas notícias foram disseminadas dizendo que a vacina faz mal. É uma pena, né, professor? É uma pena. Bom, vamos fazer mais um rápido intervalo, já já a gente continua essa nossa conversa, viu, professora? Já já a gente volta. Você conhece o programa UFG Inclui? Havendo demanda para os cursos de graduação, são criadas vagas especiais para indígenas e quilombolas e também um processo seletivo especial para candidatos surdos no curso de Letras Libras. O programa UFG Inclui é parte da política de ações afirmativas, inclusão e permanência da Pró-Reitoria de Graduação da UFG. Informações pelo telefone 3521-1070 ou pelo site da Prograde. O Se Liga está de volta e neste último bloco falamos mais um pouquinho sobre informação e tecnologia com a professora Nélia Del Bianco. Bom, professora, vamos falar um pouquinho sobre TVs públicas, né? Diante desse aumento dos conteúdos que são pagos, qual é a importância dessas TVs públicas? Eu já queria fazer uma segunda pergunta, a importância da TV pública como um instrumento para o desenvolvimento da cidadania. Bom, está na nossa Constituição que nós devemos ter 3 sistemas funcionando no Brasil de radiodifusão. As emissoras comerciais, as emissoras públicas e as emissoras estatais. Esse artigo da Constituição não foi regulamentado até hoje, mas nós sabemos que as emissoras educativas, as emissoras universitárias, fazem parte desse segmento chamado emissora pública. Qual a importância disso? A emissora pública é fundamental para a democracia, porque ela permite a pluralidade de ideias, a diversidade de conteúdos, a quem é público tem o compromisso de complementar aquilo que a emissora comercial não tem condições de colocar no ar por uma questão de política econômica. Então, o papel dessas emissoras é trazer uma informação que não está disponível em outros canais comerciais. E com isso, ela pode dar espaço para mais vozes que não são atendidas pelas emissoras comerciais, como pode explorar novos formatos, novas linguagens, ideias de programas que dificilmente a emissora comercial vai investir porque acha que isso não dá audiência. Mas o papel das emissoras públicas tem a ver com a melhoria da qualidade do debate sobre o que acontece no país. Porque ela tem essa capacidade porque ela não tem compromissos comerciais, sim, ela não tem amarras, não tem influência política, então ela pode, com isso, oferecer ao cidadão uma pluralidade de vozes, de conteúdos, de ideias, para que ele possa se posicionar diante daquilo que acontece no mundo. Perfeito. Professora, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga na UFG. Espero que a senhora volte outras vezes para a gente discutir mais informação, tecnologia, TV pública. Eu agradeço pelo convite. Até a próxima. Olha só, hoje no Vida no Campus, vocês vão conhecer um colega nosso aqui da TV UFG. Ele está terminando seus estudos no curso de Design Gráfico da Faculdade de Artes Visuais e vai contar para a gente um pouco da sua trajetória. Diz aí, ô Matheus.
Olá, meu nome é Matheus Antônio Carol, eu sou designer gráfico e trabalho na TV UFG. Meu primeiro contato com a UFG foi numa edição da SBPC, que aconteceu aqui no Campus Samambaia. Eu era criança na época, minha irmã que me trouxe, parecia algo muito grande, assim, tipo, eu olhava os prédios e falava, poxa, eu quero estudar aqui. Minha irmã conversava muito comigo e a gente sempre teve muita coisa em comum. Desde criança ela sempre quis ir para o mundo artístico e acabou fazendo biologia. E eu segui o caminho inverso, eu queria fazer um curso de exatas e acabei indo parar no mundo artístico. Quando eu escolhi meus cursos para o SISU, eu escolhi Engenharia Elétrica e Física, que eram dois cursos que na época me interessavam bastante. E de última hora eu mudei para design gráfico e acabei passando. Desde criança eu sempre me interessei também pelo curso de design gráfico, porque sempre brincava muito com softwares dessa área, né? Logo no começo do curso, meu maior interesse era ganhar experiência na área, então eu fui atrás do Media Lab. Eu fiquei lá 8 meses como colaborador e tive contato direto assim, com muita coisa que mudou a minha vida profissional. Eu tive contato com novas tecnologias, como drones, a impressora 3D. E foi uma experiência extremamente diferente. Eu, por gostar de aviação, foi uma coisa incrível, sabe? Poder fazer duas coisas que eu gosto, que é tanto pilotar os drones, quanto gravar também. No final da faculdade, eu estava muito perdido assim, sobre o que eu queria fazer, principalmente como projeto de conclusão de curso, né, o TCC. E surgiu a oportunidade de trabalhar com o Fábio e com o Otto, na construção de um jogo, que é o Cambulim, e foi um trabalho extremamente gratificante, assim, a gente já recebeu várias oportunidades de apresentar além da nossa banca também. A gente teve a oportunidade de apresentar na Sintegra, a Semana Integrada de Design. A gente também teve a oportunidade de apresentar na Campus Party, Goiás, agora em 2019. E foi uma experiência extremamente marcante pra gente, porque é um evento internacional, é um evento onde muitas pessoas importantes estão lá. E a gente ganhou contatos lá também que podem vir a auxiliar a desenvolver o nosso projeto. No decorrer do curso, eu sempre quis buscar o máximo possível de experiências profissionais e consegui ter vários estágios em diferentes locais durante todo esse período. E logo no final eu tive a oportunidade de ter meu primeiro emprego na TV UFG. É algo que me faz muito feliz, porque eu estou do lado de pessoas que buscam o mesmo objetivo, que é levar o conhecimento que tem aqui dentro da universidade, mostrar o que a gente produz aqui, e isso é extremamente importante. O Se Liga de hoje termina aqui, mas continue acompanhando a nossa programação também pelo site e redes sociais da TV UFG. Aproveite, deixe seu recado por lá e faça também a sua crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.